última semana que nós temos da nossa jornada de consagração, nós vamos falar sobre vida ministerial. Vamos falar juntos o texto que baseia a nossa jornada de consagração. Vamos falar todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Iniciamos a nossa jornada de consagração falando sobre a importância de consagrarmos nossas vidas, a necessidade de consagrarmos nossas vidas. Mostramos aos irmãos que nós enfrentamos 5 grandes obstáculos hoje no mundo, que requer de nós um tempo maior de oração, um tempo maior de busca diante de Deus, a necessidade que nós temos visto do crescimento da apostasia, do crescimento da violência, da destruição das famílias. Nós ressaltamos também a questão dessa mudança que o mundo tem sofrido diante da natureza, essa mudança que tudo tem ocorrido, em que nós estamos chamando o povo a orar, crendo nessa palavra que Deus tem nos colocado aqui agora, de confiarmos que nosso Deus irá sarar a nossa terra. Colocamos também a importância, a necessidade de consagrarmos nossas vidas na realidade das nossas famílias, aonde uma família consagrada educa os seus filhos no caminho do Senhor, uma família consagrada caminha na presença de Deus, uma família consagrada experimenta do Senhor, uma família consagrada, ela experimenta vitórias do Senhor sobre nossas vidas. Falamos semana passada sobre a consagração da vida profissional, aonde nós fomos brindados semana passada com a presença do Dr. Guilherme Shelby, que ilustrou de uma maneira muito preciosa. É uma vida cristã que pode influenciar aonde estiver. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos falar sobre ministério, sobre sacerdócio, sobre vocação. Nós vamos falar no texto de 1 de Pedro, capítulo 10, capítulo 4, os versículos 10 e 11. Acompanhe essa leitura. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu tenho percebido que muitos crentes têm sido tocados por uma ideia extremamente antibíblica, que divide a vida cristã numa vida espiritual e a vida profissional numa vida secular, criando então um tipo de vida hipócrita, farisaica, aonde a pessoa dentro da igreja é de uma forma e fora da igreja de outra forma. Cada um de vocês, se eu perguntasse aqui, poderia dar pelo menos 5 exemplos. Vamos falar 5 exemplos de pessoas que você conhece assim. De pessoas que de fato não são aquilo que deveriam ser como cristãos verdadeiros diante de Cristo Jesus. A nossa tentativa nessa noite é tentar mostrar para os irmãos essa integração que deve ser a nossa vida diante de Deus, com a nossa vida em todas as dimensões, aonde quer que nós estejamos. Muitos crentes acham que servir a Deus é só dentro da igreja. E nós vemos então essa influência de cultura. Criou-se então uma cultura que é um antagonismo. Porque nós deveríamos nos pautar diante daquele cristão, igual o Guilherme Carroll, que no século XVII, que era um sapateiro, no século XVII, século XVIII, era um sapateiro,
mas que no seu ambiente de trabalho, ele usava do seu trabalho para a pregação do Evangelho. E sendo um sapateiro, foi um homem que fez uma grande influência através do seu trabalho. Talvez alguma pessoa pode falar, mas como pode um sapateiro fazer uma grande influência, pastor? Esse sapateiro foi um homem que Deus usou para meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 28 e dizer então que todos deveriam pregar o Evangelho. E ele então começou a entender, ele começou a desafiar as igrejas, as pessoas a pregarem o Evangelho. E um dia, na sua sapataria, então, estava um alto executivo inglês, na sua sapataria, ele engraxando o sapato, e aquele inglês virou e falou assim: e você? O que você está fazendo? E ele diz uma resposta, ele fala assim: eu estou fazendo o meu melhor, o meu trabalho com qualidade para que o Senhor veja, mas eu não vou fazer só isso, a partir de hoje também, eu vou fazer missões. E ele foi para a China. E ele foi para a China e ele pregou o Evangelho na China. E ele teve uma grande influência no mundo e transformação do mundo na sua época. Nós precisamos entender que Deus ele tem um reino. E o reino dele não se limita dentro de estruturas eclesiásticas, estruturas religiosas. O reino de Deus, a proposta de Deus é pegar os reinos de Deus, os valores do reino de Deus, fazer com que esses valores sejam permeados toda a estrutura da sociedade humana. Amém, igreja? Amém. Toda a estrutura da esfera humana, da sociedade nossa. Nós não podemos consentir que a cultura continue sendo conduzida a um pecado como tem sido conduzida, para a desvalorização. Muitas pessoas têm deixado de servir a Deus por decepção com igrejas, com pastores, com estruturas eclesiásticas. Pensa aí agora, você não precisa levantar a mão nem se manifestar, mas eu já sei essa é a resposta que você vai me dar. Você deve ouvir aí pelo menos 5 histórias de um pastor que adulterou com a esposa, de um pastor que roubou a igreja, de um pastor que não pagou a conta da casa, as dívidas, deu um cano na praça. Você já conheceu muita história assim, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, não. Mas deixa eu te falar, eu conheço a história de 10 homens que eu posso falar aqui, que têm a vida ilibada diante de Deus e diante dos homens. Eu posso dizer que o pastor Vanderlei José Alves, que tem uma conduta ilibada dentro dessa cidade. Posso dizer que o apóstolo Sinomar, que tem uma conduta ilibada dentro dessa cidade. Posso dizer do querido pastor Edgardinho, um pastor já há algum tempo dentro da nossa cidade, não é uma grande estrela, mas é um homem de Deus, um homem sério com a palavra de Deus. Eu poderia citar tantos outros nomes, irmãos. Só que o que acontece? Quando a gente sabe de uma boa notícia, a gente conta para no máximo uma pessoa. Mas quando a gente tem uma notícia ruim, a gente conta para 10. Isso é pesquisa sociológica, sabia? Isso é pesquisa sociológica. Nós, igreja, precisamos começar a contar a história de homens de conduta ilibada. Pastor Geraldo Ventura, homem de Deus, homem íntegro, com a família nos pés do Senhor. Pastor Joabe, pai do nosso querido irmão Mário, homem íntegro, homem sério, trabalhador. E quantos outros homens de Deus nós poderíamos contar que têm testemunho de conduta ilibada? Pense aí na sua mente aí agora, você deve ter um homem de Deus assim. Talvez não seja um pastor, mas talvez possa ser um zelador de igreja, como é o irmão Francisco, zelador de igreja há mais de 32 anos na Igreja Batista de Vila Nova. Aposentaram ele, entrou em depressão, a igreja teve que ir lá e chamar ele para trabalhar novamente, ele voltou a trabalhar novamente na igreja, de tão íntegro que o homem é.
Queridos, nós precisamos aprender que nós estamos numa luta, numa batalha espiritual muito grande nesse mundo. Esse mundo está querendo cada vez mais destruir o Evangelho, destruir a palavra de Deus, e vai destruir muitas vezes através da boca dos crentes, porque muitos crentes começam a falar nos seus ambientes e começam a falar mal de pastor, mal de igrejas. Aprende uma coisa: o exército vencedor não é aquele que fala mal do seu próprio time. Amém? Amém. Não fala mal. Comece a contar as atitudes maravilhosas. Existe uma outra realidade também, que as pessoas se decepcionam com igrejas, com pastores, então falar: agora eu vou sair da igreja, não vou mais participar da igreja, eu não quero sair porque lá só tem gente assim, gente hipócrita, gente não sei o quê. Eu fico vendo assim pessoas dessa forma e falo: gente, as pessoas vão para a igreja para olhar a vida de homens ao invés de olhar a vida de Deus. E os homens também às vezes erram, mas os homens precisam também andar de boa conduta, homens e mulheres com condutas ilibadas. Nosso desafio é esse enquanto cristãos. Aí nós vemos também o famoso mito da igreja perfeita. Querido, não existe igreja perfeita, nem essa é também, nem tem a pretensão de ser. Aqui tem problema sério, a começar pelo pastor. Dá para você entender? Não existe igreja perfeita, não existe homem santo. O único santo que pisou na terra, o que eles escolheram? Escolheram o marginal ou escolheram o santo? Solta Barrabás ou solta Jesus? O que a multidão gritou? Barrabás, Barrabás. O único santo que pisou na terra, o que eles fizeram com ele? Crucificaram. Quantas pessoas têm isso? E outra coisa, não fica falando: minha igreja, eu acho esse negócio muito piegas. Fala de Jesus, porque Jesus é o santo, amém, irmãos? Jesus que é o santo. Olha para Jesus, que Jesus, se você olhar para Jesus, Jesus vai te ajudar, porque Ele tem sido assim na minha vida. Eu olho para Ele, Ele me ajuda. Se eu olhar para Jesus, Ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Igreja não é. Igreja é a junção de homens e mulheres que estão tentando proclamar o Evangelho de Cristo. E um outro problema que tem feito muitos crentes ficarem apáticos diante da obra de Deus é não acreditar no retorno de Cristo. Essa semana foi noticiado que um dos grandes líderes evangélicos do nosso país disse, foi um documento escrito pelo um grupo de bispos que eles falaram assim, que Jesus estava bêbado quando falou da volta dele. Ele tinha acabado de tomar a ceia e Jesus então estava bêbado, estava de pileque. E aí ele falou que ia voltar para os apóstolos. Gente, por favor, que afronta ao nosso Cristo Jesus Cristo. O duro é que tem gente ainda que vai ouvir isso e vai começar a propagar essas coisas, vai falar que isso está certo. E não está. A palavra de Deus diz que Cristo voltará. O nosso desafio enquanto tempo de consagração é despertar cada crente a trabalhar na obra do Senhor, no reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele desafia todo crente a ser um sacerdote. E ser um sacerdote significa você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode falar com Deus, você não precisa de alguém para ser intermediário seu para com Deus. Você pode buscar a orientação de Deus e Ele falará com você. Então, nós precisamos entender, cada um de nós, que nós temos essa liberdade de estarmos juntos com Jesus Cristo. E que por isso, então, podemos buscá-lo e recebê-lo mais e mais a Cristo. Por isso que eu queria falar para vocês sobre 4 verdades daqueles que consagram a sua vida e trabalham e desenvolvem uma vida ministerial. A vida ministerial compreende então 4 verdades, vamos falar assim. A primeira verdade, a vida ministerial compreende anunciar o Evangelho da salvação. Vamos ler 2 de Pedro 2,9, a igreja toda lendo em nome de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
fomos salvos não para o céu, nós fomos salvos para sermos povo de Deus, que anuncia o poder de Deus às pessoas, amém? Amém. Quem aqui já recebeu um milagre, uma bênção de Deus? Levanta a sua mão. Você já contou essa bênção para 10 pessoas? Você precisa contar essa bênção para as pessoas. Contar o que Deus fez. O que Jesus fez, o que Deus fez. O mundo estava desencaminhado, as pessoas estavam desencaminhadas, tristes, andando para si mesmos, distantes de Deus, não encontrando paz em nada, não conseguindo amar umas às outras, vendo cada vez mais a violência crescendo. O que Deus fez? Ele deixou a glória dele, ele se esvaziou de si próprio, se esvaziou e tomou forma humana. E ele veio para nos mostrar, através de seu exemplo, o tamanho que é o amor e a graça dele por nós. Ele veio para mostrar e para pregar às pessoas, que as pessoas teriam livre acesso a Deus agora, que podem ir diretamente ao Pai, e suplicar ao Pai, e pedir perdão ao Pai, e receber as bênçãos diretamente do Pai, que não tem uma necessidade de ter alguém entre elas e Deus, não. Pedro está dizendo para o povo, para esta igreja, que eles precisam agir, porque são povo de Deus, é um povo eleito. Você foi eleito na cruz de Cristo para pregar o Evangelho da salvação, a salvação aos perdidos, aqueles que estão presos nas trevas. Você conhece pessoas que estão passando por dificuldades, passando por problemas? Sabe quem pode trazer solução para a vida das pessoas? É Jesus Cristo. Eu não conheço outra pessoa que pode trazer solução para as pessoas. Jesus Cristo cura a pessoa da depressão, amém, igreja? Amém. Jesus Cristo, ele transforma a pessoa, um encarcerado, um preso, ele liberta esse preso e torna ele um homem de Deus. Ele pega um alcoólatra e coloca ele uma pessoa equilibrada para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele pega pessoas que não tinham nada, que não eram nada, esquecidos e desvalidos, e coloca essas pessoas transformadas em posição de honra para a glória dele, queridos irmãos, amém? Cristo Jesus é a solução para este mundo. Cristo Jesus veio e morreu por nosso lugar, para que nós não nos calemos, não nos cansemos de falar que Jesus Cristo é a solução, de que Jesus Cristo tem poder, de que Jesus Cristo derrama. O Evangelho não é uma experiência intimista, não é uma experiência de yoga, não é uma experiência só para si próprio. O Evangelho é um anunciamento, é um chamamento de Deus para que marchemos em direção às trevas e transformemos as trevas, libertemos as pessoas das trevas, libertemos as pessoas do mal, libertemos as pessoas de tudo aquilo que está fazendo com que a vida deles caminhe em ruína, em desgraças, em desvalios, em tristeza e decepção. Esse é o Evangelho da salvação. Somos quando nós nos consagramos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às vidas. Amém, irmãos? Mas também somos salvos para trabalhar com alegria para o Senhor Jesus. Só as irmãs leiam Eclesiastes 9:10. Vamos lá, de novo. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Aprende isso, igreja. Tudo faz o teu melhor. Não é melhor comparativo ao outro, mas o teu melhor comparativo a si próprio. Nós vimos no primeiro versículo que nós fomos feitos para anunciar os feitos poderosos e maravilhosos de Deus, amém? E aqui Deus está nos dizendo que Ele nos colocou aqui com um encargo maravilhoso, que Ele deseja nos usar nessa vida, que tudo que está acontecendo ao seu lado, alguém pede alguma coisa para você, faz com amor, amém? Um dia desse eu estava numa padaria e tinha uma caixa, eu estava na fila e aquela caixa chegava alguém, boa noite, você está bem?
assim: eu não estou aguentando esse seu otimismo. Aí eu falei para ela assim: e eu estou achando maravilhoso isso, porque a melhor coisa que tem é a gente ser bem recebido, e a melhor coisa que tem ainda muito melhor é a gente ser abençoado. Continua sendo fiel assim, porque Deus vai te abençoar. Aí ela olhou para mim assim: ah, mas eu tenho certeza. Amém, irmão? Amém. Alguns anos atrás eu estava no Rio de Janeiro, entrei num ônibus. Na hora que eu entrei no ônibus, tinha um cobrador. E o cobrador estava cantando um louvor lá. Ele cantava: ô chefia, que bom que você está aqui. Continuava louvando: ó, aqui seu trono, e tal, aquele louvor. E eu olhando, passei e falei assim para ele: você é crente, né? Ele falou assim: eu sou, graças a Deus. Aí eu falei: continua assim, porque Deus vai te abençoar. Passou um tempo, esse camarada foi entrevistado pelo Fantástico, porque todos estavam encantados com aquela disposição daquele homem. Amém, irmãos? A alegria produz alegria, e você tem a maior alegria do mundo, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Por isso que você tem que ser alegre, tem que ser feliz. A pior coisa que tem é alguém, você vai comprar, já comprou com gente, você vai num local e a pessoa chega assim: o que você quer? Já foi para um lugar assim? Aí eu falo: eu quero ficar longe de você, meu amigo. Dia desse eu fui no médico. Chegamos lá, eu não estava muito bem não aquele dia, estava meio de mau humor. Eu falei: doutor, o senhor pode atender o doente assim? Não, doutor. Por quê? Eu falei: não, doutor, a gente já entra mal, aí encontra com o senhor mal assim, a doença vai ficar pior, não é? Aí ele olhou assim para mim assim: sabe que você tem razão? Eu preciso melhorar. Eu falei: eu acho que o senhor precisa fechar o consultório, pescar e voltar depois para trabalhar. Queridos, trabalhem com alegria. O que você está fazendo não é para os homens, é para Deus. Amém? Qual é o seu trabalho? Eu não sei qual é o seu trabalho, mas uma coisa eu sei: Deus te colocou lá, Deus abriu a tua porta, abriu uma porta, escancarou uma porta, porque Ele confia em você, para você fazer o que você está fazendo, fazer o seu melhor. Imagina nós aqui, cada um de nós fazendo o nosso melhor nessa sociedade, nessa cidade. A diferença que nós vamos fazer não vai ser diferença de placa de igreja, não vai ser diferença de movimento, mas vai ser diferença real na vida das pessoas no dia a dia. Por isso, ouve a palavra de Deus nessa noite: tudo que você tiver para fazer, faz o seu melhor. Lá você está estudando, está se preparando, faz o seu melhor, porque Deus está te olhando, Ele vai te recompensar. Ele está disponibilizando para você todos os recursos, Ele está colocando para você tudo o que você necessita. Ele coloca talentos naturais, Ele ainda te diz assim: se você não tem, você pode pedir a mim que eu vou te dar. Amém, irmãos? Amém. Deus te dará, Ele derramará para você, porque o seu testemunho é muito precioso para Ele. O seu testemunho é muito precioso para Ele. Todos os domingos eu venho e eu tento fazer o meu melhor. Às vezes eu acho que eu não consigo, às vezes eu fico assim meio, sai daqui meio grilado, passo a semana assim, mas eu chego na terça-feira eu já falo: não, Senhor, então vamos preparar para que o próximo domingo eu possa oferecer o meu melhor, mas eu vou fazer o meu melhor hoje. E eu tenho aprendido assim: nós temos uma chance apenas de tentar fazer algo bom nessa vida, e a chance para fazer algo bom nessa vida não foi ontem, não vai ser amanhã. A chance de fazer algo bom não é hoje. A chance de você fazer algo bom nessa vida é agora, né, irmãos? É agora é a chance de você fazer algo novo. Agora é a chance de você causar um impacto positivo na vida de alguém. Amém? Amém. Então, quando você sair daqui, você vai dar um abraço bem gostoso de quem está aqui hoje. Mas abraça 10 pessoas e dá um abraço gostoso e fala para essa pessoa assim: olha, tem uma semana de vitória em nome de Jesus. Começa agora, começa hoje a fazer a diferença. Deus quer te usar para você dar um testemunho da graça, da alegria dele, da força dele, do poder dele, porque tudo que emana do Senhor são coisas boas, tudo que emana de Deus para mim e para você são coisas
Terceira realidade, queridos, que nós, quando consagramos nossas vidas, nós compreendemos o chamado de Deus para nós. Agora os homens, 1 Coríntios 11, 31. Assim é que homem, faça tudo para a glória de Deus. Parece que um versículo está completando o outro, você está percebendo isso? Tudo para a glória do Senhor Jesus. Tudo para a glória do Senhor Jesus. Tudo. Ele está falando, Paulo está dizendo ali para aquela igreja, não é religião, não é tradição, não é isso. O propósito de Deus, é que a sua vida seja para a glória dele. Deus quer transformar esse mundo, Deus quer mudar esse mundo, Deus quer mudar as estruturas, mas Ele não vai mudar a estrutura por instituições, não. Ele muda a estrutura por pessoas. Por isso que Jesus veio e não criou uma grande estrutura. Ele não criou nenhuma estrutura. Jesus não abriu nenhuma CNPJ. Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus fez isso. Ele escreveu vida na vida de pessoas. Amém? Ele ficou 3 anos sobre a face da terra. Nos 3 anos ele marcando vida, marcando João, marcando Tiago, Pedro, suportando Pedro, ajudando Pedro, com calma com Pedro, entendendo Tomé. É para você entender. Ele fez isso com pessoas. Por isso que eu e você precisamos entender a visão de Jesus. Compreender que para fazer o chamado que Deus tem para mim e para você, nós não precisamos de recursos financeiros. Nós não precisamos de coisas. Nós precisamos de disposição. Nós precisamos de visão. Nós precisamos de mudança de atitude. As nossas atitudes precisam priorizar o reino de Deus. A nossa vida precisa priorizar o reino de Deus. Comece em casa, ensinando os teus filhos a priorizarem o reino de Deus. Comece no seu trabalho, os teus colegas de trabalho vendo que você prioriza o reino de Deus. Começa lá na sua vizinhança, os teus vizinhos vendo que você prioriza o reino de Deus, vendo que você manifesta o amor de Deus. Deus nos chamou para ser sal e luz nesse mundo, nessa terra. Ele nos chamou para cuidar de pessoas, para tocar pessoas, para trazer o ano aceitável dele, trazer a paz dele às pessoas. O que você precisa para fazer isso? Pastor, eu preciso de mais capacitação. Mais capacitação? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer agir, ele quer explodir de dentro de você para fora. Amém, irmãos? Ele quer as pessoas olhando para você e falando assim: ele vai explodir, eu estou vendo, ele vai explodir, ele vai chegar agora, ele vai bater, e quando sai de você, sai uma linda flor de amor para ser dada ao próximo. Amém? E não vai ser mágica, porque você vai mostrar e vai manifestar o tremendo poder do nosso Deus. Por último, irmãos, quando nós começamos a consagrar as nossas vidas, nós começamos a ansiar a volta de Cristo Jesus. Vamos todos nós juntos agora, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova
que em Atos capítulo 6 relata que eles venderam as suas propriedades e levavam, porque eles achavam que iria acontecer isso, para que então Cristo pudesse voltar. Então eles pegaram e investiam tudo. E nós vemos então que com o passar do tempo, nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos as 7 cartas do Apocalipse, que fala as 7 igrejas. Então nós vemos então que ali ele fala de igrejas então que abandonaram o primeiro amor, de igrejas então que permitiram a entrada de filosofias estranhas ao cristianismo, igrejas que começaram a se preocupar mais com a estrutura e menos com as pessoas. Os grandes avivamentos que aconteceram logo depois do avivamento com os pais da igreja foram movimentos que aconteceram com as pessoas começando a influenciar a sociedade. E nós vimos então que a influência dos cristãos foi tão profunda que o Império Romano então teve que ceder à influência dos cristãos. Porque aqueles homens e aquelas mulheres começaram então a incendiar toda a sociedade do Império Romano. É onde eles iam, eles pregavam, onde eles iam, eles falavam. E as pessoas viam aquilo, viam que as famílias eram transformadas, viam que aquelas pessoas começaram a ser pessoas mais justas, mais íntegras, viam que soldados que antes eram aquelas pessoas horríveis, se transformando em homens equilibrados. Histórias maravilhosas. Eles tentaram então aniquilar com o cristianismo através da força, tentando então matar aquelas pessoas, aqueles primeiros cristãos. Mas isso não fez com que aquele movimento se acabasse, muito pelo contrário, fez com que a fé daquele povo, ao invés de esmorecer diante das dificuldades, fez com que a fé daquele povo continuasse viva, porque aquele povo acreditava que Cristo estaria voltando. Com o passar do tempo, aí então o império cedendo-se ao movimento cristão, então ele então resolveu aliar-se. Então Constantino então se juntou e formou então a junção, que foi a pior coisa que aconteceu na história do cristianismo, que foi a junção da igreja, e a igreja começou a ser uma igreja institucionalizada. E essa igreja institucionalizada então começou então a perseguir outras pessoas. Mas sempre existiu uma igreja que passava ao largo dessa igreja institucionalizada. Homens e mulheres que sempre se levantavam, até mesmo dentro dessa igreja institucionalizada, que pregavam e falavam e anunciavam e viviam o amor tal a Deus, de maneira que se transformava outras vidas. E esse evangelho foi perdurando. Se levantou grandes homens, John Hus, Teresa d'Ávila, pessoas fantásticas, cheias do Espírito Santo de Deus, influenciando muitas e muitas pessoas ao seu redor. Levantou-se Francisco de Assis, que pegou todas as suas posses e deu aos pobres, e foi cuidar da natureza, e cuidar das pessoas, e cuidar dos leprosos. Homens cheios de Deus. Levantou-se homens também para influenciar as grandes filosofias do período do iluminismo, como foi Agostinho e como foi Tomás de Aquino. Combinando então que no século XV levantou-se homens também e proclamaram então uma transformação da igreja, através da caminhada do Espírito Santo. Levantou-se então Martinho Lutero e Calvino, que pregaram então a reforma da igreja, pregando então que a igreja não deveria cobrar indulgências, que a igreja deveria se livrar de todas essas coisas que eram idolatrias. Mas essa igreja, não existia só essa igreja, existia uma outra igreja que sempre caminhava ao largo, que eram grupos de pessoas fiéis a Deus, que sempre caminhou e que sempre amando a Cristo traziam a sua influência. Essas pessoas chegaram até a Holanda, chegaram aos países nórdicos, e quando chegavam lá as igrejas, eles olhavam para essas pessoas e perguntavam: o que aconteceu, como que chegou até aqui? E muitos não sabiam dizer, porque o que eles sabiam fazer era simplesmente viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Logo após esse período da reforma, houve um período sanguinário também pela reforma. Muitos desses cristãos tiveram que migrar, então eles se tornaram grandes exploradores, vieram para a América do Norte, começaram a abrir então as explorações e vindo. Existem relatos de barcos holandeses que chegaram em 1579 no Brasil. Barcos holandeses repletos de cristãos que morreram ao chegar aqui no Brasil. Foram perseguidos. Homens e mulheres que amaram a Deus e que faziam isso com o intuito de pregar o Evangelho até que Cristo
Deus sempre está levantando homens e mulheres que se consagram a Ele para escrever a história dele, da transformação desse mundo. Você tem acompanhado o que está acontecendo no mundo? Você tem visto o que está acontecendo? Eu recomendo que essa semana você faça a leitura do livro. Você verá que nós vamos passar um pouquinho em Mateus 24 e você verá as coisas que estão acontecendo e compare com os nossos olhos. Nós não vivemos, irmãos, para essa terra. Nós vivemos numa terra que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós ansiamos o novo céu e a nova terra. Você tem ansiado o novo céu e a nova terra? Eu mais do que nunca tenho ansiado. Mas não é só ansiar para ficar parado. Porque eu quero que esse céu e essa nova terra seja habitado por um maior número de pessoas que passem a compreender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, que passem a compreender que o Espírito Santo quer agir com liberdade de dentro de suas vidas para fora, que querem experimentar sempre algo novo do Senhor em suas vidas. Essa noite eu falei para você, te desafiando a você consagrar a sua vida a Deus, para que você anuncie o Evangelho de Deus, para que você entenda que o seu trabalho não é um fardo, não é um enfado, não é terrível, mas é uma bênção, que você trabalhe com alegria no seu trabalho, na sua igreja, que você assuma o seu chamado como cristão, pegue os teus dons, pegue os teus talentos e disponibilize eles a Deus. Que você invista mais para a eternidade, menos para a terra. Uma jovem moça começou a namorar com uma pessoa. Ela tinha uns 29 anos e ele tinha 79 anos. E ele sempre perguntava para ela: você me ama, né? Não. E aquele homem era um homem de muitas coisas. Então você tem que fazer uma promessa para ele. Quando eu morrer, você vai vender tudo que é meu e vai colocar dentro do caixão. Aquele homem morreu, teve um velório, e aí veio então a pessoa do cartório. Você cumpriu a sua promessa? Cumpri. Preenchi um cheque para ele. Quando ele levantar, ele pode descontar o cheque. Quantos e quantos crentes estão vivendo assim? Deus tem dado uma bênção para você. Amor sobre amor, paz sobre paz, graça sobre graça, força sobre força. E só fica pensando: eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. E nunca falam de Jesus. E nunca mostram Jesus às pessoas. O tempo é agora. Cristo está voltando. Será que nós seremos a última geração de crentes fiéis a Deus? Ou não? Quero te desafiar essa semana a você vir ao nosso culto Desafio de Fé na quarta-feira, às 20 horas. Te desafiar a você vir à igreja das 7h30 às 8h30. Venha orar, venha buscar Deus. Que você venha orar pelo menos por 5 vidas, por 5 pessoas. Eu quero te desafiar para que na próxima semana você possa trazer pessoas aqui. Nós ouviremos testemunhos de coisas que aconteceram aqui nesse mês. Coisas tremendas aconteceram na vida de muitas pessoas. É tempo de consagração. Nós somos a geração que tem
como que está a sua vida. Esse ano você pregou o Evangelho para quem? Por quem que você está pregando o Evangelho? Quem que você está anunciando o poder de Deus? Qual é o nome dessa pessoa? Quantas bênçãos Deus te deu nesse ano? Quantas coisas Ele fez sobre a tua vida? O que mais é necessário? A quem você tem pregado? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o endereço dessa pessoa? A quem você visitou e foi lá levar que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor, que Cristo traz a cura, traz a paz. Não é religião, não é igreja, é você sendo porta-voz de Deus, é você sendo a geração eleita, revestido com o poder do alto para amar, amar, amar e amar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais pessoas. Talvez você está passando um tempo aqui hoje, e esse tempo você está aqui, ele está falando com os crentes. Não, eu estou falando com você também. Qual é o teu compromisso com Cristo? Você já assumiu o teu compromisso com Cristo? Ou você está postergando? Não, amanhã eu vou aceitar, amanhã eu vou ter um compromisso com Jesus, hoje eu não quero ter compromisso com Jesus, eu vou viver meus dias, eu não preciso ter o meu compromisso com Jesus. Jesus pode estar te dizendo, hoje, essa noite, poderão te pedir a tua alma, e você, o que você oferecerá ao Senhor? Ofereça a sua vida hoje. Ele ofereceu o melhor dele, o Filho dele por você, para que você venha desfrutar da presença dele, do poder dele sobre a sua vida. Faça a seguinte oração no seu coração nesse momento. Diga assim: obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque eu ouvi esta palavra. E hoje, Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero, a partir de hoje, realmente ser um crente verdadeiro, uma verdadeira testemunha, um verdadeiro discípulo do Senhor. Me dá o Teu Espírito Santo hoje em minha vida, para que eu anuncie e fale do Teu amor poderoso às pessoas. Deus, eu quero hoje, ó Deus, pregar, ter a ousadia para pregar o Teu Evangelho, para falar com almas que não Te conhecem, e ver pessoas sendo transformadas, sendo libertas, sendo curadas, sendo salvas pelo Senhor. Me dá este poder, me dá esta força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça de olhos fechados. Você que fez essa oração hoje com sinceridade, e hoje você quer começar uma nova etapa na sua vida hoje. Talvez você entrou aqui hoje cansado, preocupado, e hoje você está ouvindo o que Deus deseja de você, e que Ele fará através de você. E se você deseja essa noite fazer esse compromisso com Jesus, levanta sua mão. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Assume esse compromisso hoje com Cristo. Vamos ficar todos em pé. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque ela é tão maravilhosa, ela é tão especial, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque Tu tens sido Deus tão maravilhoso para conosco. Nós podemos só te agradecer por tantas bênçãos,
Quero colocar cada vida que levantou sua mão aqui nessa noite. O Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor. O Senhor esteja, Deus, derramando da tua mais rica paz, do teu mais rico poder, da tua mais preciosa sabedoria. Que o Senhor esteja visitando esses corações. Que o Senhor esteja dando um novo tempo em suas vidas. Tempo de salvação, tempo de amor, Senhor, tempo de paz. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Quero colocar, Deus, e te agradecer por cada vida que veio hoje à noite aqui, os nossos convidados, todos eles, ó Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Cada um dos que nos visita aqui hoje, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre eles a tua glória e lhes dê a paz continuamente do Senhor. O Senhor os fortaleça